Autoridades e líderes mundiais participam a partir de hoje do funeral da Rainha Elizabeth II. Eu vim para cá ouvindo os nossos colegas, né, de outras rádios e tal, e tá todo mundo falando sobre isso. E, nossa, gente, o, o nosso colega, o Arthur Queiroz, está aqui desde o comecinho da madrugada e vai trazer mais info. Você está acompanhando isso já faz horas e mais horas, né, Arthur? O que é que está acontecendo exatamente nesse instante? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, Megali, ouvinte acompanhando a programação logo cedo. Pois é, logo mais, quer dizer, a qualquer momento começa a missa fúnebre, como parte desses últimos ritos, né, relacionados à despedida da Rainha Elizabeth II. O caixão chegou há pouco à abadia de Westminster, foi levado por uma carruagem de armas, inclusive acompanhando essa carruagem, né, estava o recém-proclamado rei Charles III, filho de Elizabeth II, os outros filhos da rainha, netos também, inclusive o príncipe Harry, né, que havia deixado os direitos, enfim, do cargo real, né, que ele ocupa por ser neto da rainha Elizabeth II. Bom, essa operação policial é considerada por agências internacionais como a maior da história do Reino Unido, né? Reúne 10 mil policiais, tem também reforço da Marinha, Aeronáutica, Exército. Agências internacionais, inclusive, equiparam essa movimentação toda ao velório da princesa Diana, em 97, né? Ela que morreu em uma tragédia, e também aos Jogos Olímpicos de 2012. Líderes mundiais foram convidados, né? Também por isso esse reforço tão grande na segurança. Essa operação envolve também o fechamento de ruas, Megali, e ainda a suspensão dos pousos e decolagens no aeroporto de Londres para garantir o silêncio também no terminal, assim como aconteceu nas cerimônias, né, do sepultamento do príncipe Philip. Veja que estamos falando do terminal mais movimentado do planeta, o de Heathrow. Aliás, quem já pousou ou decolou em Heathrow sabe que é impressionante, porque enquanto você pousa, do seu lado tem um avião pousando numa pista adjacente, são muitas pistas, muitos terminais, é um prejuízo incalculável você fechar esse terminal por tantas horas, né, Arthur? Exatamente. Pois é, hoje é feriado lá também no Reino Unido, né, Megali? E esses últimos ritos começaram na madrugada, com o fechamento do Palácio de Westminster, que ficou aberto nos últimos 4 dias para visitação pública ao caixão da rainha. Uma visitação que era muito rápida, as pessoas não podiam ficar muito tempo, não podiam fotografar também, tudo sendo monitorado para evitar qualquer tipo de manifestação contra a coroa, como a gente tem visto acontecer em alguns desses ritos, mas tudo sendo rapidamente coibido. Essa programação segue ao longo de todo o dia até às 7h30 da noite, 3h30 da tarde, aqui pelo horário de Brasília, que é quando acontece o sepultamento em uma cerimônia privada, fechada, né, na capela de St. George, que é inclusive onde está também o corpo do pai da rainha Elizabeth, o rei George VI. Elizabeth II, a gente lembra, foi a monarca que esteve mais tempo à frente da coroa britânica, um reinado que atravessou aí 7 décadas. Ela morreu aos 96 anos de idade no dia 8 de setembro. Carla, você tinha comentado desse tempo todo, né, que está levando para que esse sepultamento seja concluído. Tem uma particularidade, o caixão da rainha, para poder conservar o corpo dela por tanto tempo, ele é revestido com chumbo. Ele é feito de carvalho britânico, mas ele é todo revertido em chumbo justamente para evitar a entrada de oxigênio, de umidade, e assim consiga manter, quer dizer, retardar o processo de decomposição em 1 ano, mas também que facilite aí esses deslocamentos todos que vieram acontecendo ao longo dos últimos dias, como parte das cerimônias, dos protocolos reais para a despedida de um rei no Reino Unido, do caso agora a rainha Elizabeth II, que, como eu falei, morreu aos 96 anos de idade no último dia 8 de setembro. O Arthur, se você não tiver essa resposta, pode voltar daqui a pouquinho, não tem problema. Tem que ter uma coroação, uma cerimônia de coroação do rei Charles, né? Embora ele já seja rei morto, rei posto, no momento em que a rainha deu seu último suspiro, Charles automaticamente passou a ser o rei do Reino Unido. Aliás, não é rei da Inglaterra, né? O rei do Reino Unido, embora o termo rainha da Inglaterra tenha pego aqui por outros motivos. Teremos de ter haverá uma cerimônia, naturalmente. Exatamente. Como houve com Elizabeth, mesmo depois da morte de George VI. Aliás, a primeira cerimônia transmitida pela TV, com as imagens do lado de fora, na década de 30 do século passado. Alguma informação sobre quando ocorre essa cerimônia?
A data exata a gente ainda não sabe, Megali, mas espera-se que aconteça daqui a um ano, porque foi exatamente dessa forma como aconteceu quando, nos anos 50, o rei de rei George VI morreu, e Elizabeth II, ainda muito jovem, uns 25 anos de idade, pouco depois disso, 14 meses depois, é que ela foi, de fato, coroada rainha. Então, como você falou, rei morto, rei posto, agora rei Charles III assumiu imediatamente essa posição na coroa britânica. No dia seguinte, ele foi proclamado, é como se fosse uma nomeação, vamos dizer assim, mas aí somente a gente imagina que daqui a um ano é que essa coroação, de fato, vai acontecer. Alguns especialistas, inclusive, que já conversaram com a Band News FM, já explicaram que é como se fosse uma espécie de luto que segue aí ao longo de um ano, até que, de fato, a coroa britânica seja colocada, né, vamos dizer assim, na pessoa que agora assume essa posição, né? No caso, o rei Charles III, filho mais velho de Elizabeth II, Megali. Boa. Valeu, Arthur. Deixa eu só agradecer aqui aos nossos ouvintes, muita gente mandando mensagem. E o Diego Figueira disse, olha, Rainha Elizabeth já viajou mais depois de morta do que eu, desde que Paulo Guedes virou ministro. Tá bom, Diego, obrigada. Bom, mas aí também, né? Então, qualquer um, né? Infelizmente, teve pandemia, teve tudo, mas não deixa de ter razão. Valeu, Diego, obrigada pela companhia. Vamos mudar de assunto, então. Saiu nova pesquisa BTG-FSB mostrando um crescimento de 6 para 9 pontos percentuais da vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista aparece com 44% das intenções de voto contra 35% do presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha 41% e Bolsonaro os mesmos 35%. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, oscilou de 9% para 7% e Simone Tebet, do MDB, de 7% para 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, aparece com 1% e os demais candidatos não pontuaram. São eles: Felipe Dávila, do Novo, Emael, da Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e Padre Kelmon, do PTB. Brancos e nulos somam 4% e 3% não sabem ou não responderam. Então, só repetindo aqui os principais índices, né? 44% para Lula, 35% para Bolsonaro. Um crescimento, portanto, na vantagem de 9 pontos percentuais. Aí, no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 52% a 39%. Em instantes, a gente traz todos os detalhes, os recortes também dessa pesquisa BTG-FSB divulgada agora pela manhã. O Tribunal Superior Eleitoral autoriza o envio das Forças Armadas para as cidades do Rio de Janeiro, Amazonas e Mato Grosso nas eleições de outubro. O objetivo é ajudar na logística e na segurança do pleito. Só no Rio de Janeiro haverá reforço em sessões eleitorais de pelo menos 72 municípios, entre eles a própria capital, Petrópolis, Nova Iguaçu e São Gonçalo. O estado conta com a atuação das forças federais desde 2012. E desde sábado, os candidatos nas eleições de outubro só podem ser presos em flagrante. O destaque de Rafael Procópio. Já está valendo a imunidade eleitoral para todos os candidatos que irão concorrer nas eleições do próximo dia 2. Na prática, isso significa que todos os candidatos devidamente registrados não podem ser presos, exceto em casos específicos, como no cometimento de crimes inafiançáveis ou no caso de prisão em flagrante. Mesmo no caso do flagrante, o candidato não é impedido de disputar a eleição. A medida passa a valer, por lei, 15 dias antes das eleições. Para os eleitores também há essa exceção, no entanto, em um tempo mais curto, valendo somente a 48 horas antes da votação em primeiro e segundo turno. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações também, as análises, né, a respeito desses números mais recentes divulgados sobre a corrida eleitoral. A polícia de São Paulo ainda procura por 2 envolvidos no assassinato de um ganhador da Mega Sena. Destaque chega agora com o Arthur Covre. Seguem foragidas 2 pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Jonas Lucas Alves Dias, que tinha ganhado em 2020 na Mega Sena em Hortolândia, no interior paulista. A Polícia Civil já prendeu outros 2 acusados de participação no crime. A última detida é uma mulher de 24 anos que estava em Santa Bárbara do Oeste. Durante o período em que ficou sob poder dos criminosos, cerca de R$20 mil foram retirados das contas de Jonas e houve uma tentativa de transferência de 3 milhões sem sucesso. O delegado-geral de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, acredita que a prisão de todos os envolvidos não vai demorar. Está muito perto. Nós não vamos parar
está muito perto ainda. A gente vai voltar aqui com as equipes aí, apresentando os outros em breve aí. Um crime brutal, né? Quando a gente fica sabendo os detalhes todos, da brutalidade desses assassinos, desses bandidos. Esse homem foi espancado muitas vezes e aí foi deixado ali às margens da rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Foi ainda levado ao hospital com vida, mas não resistiu. Acabou morrendo vítima de um traumatismo craniano, mas já estava muito, muito machucado. E a polícia segue ainda acompanhando e investigando para buscar mais 2 envolvidos neste assassinato. No Rio de Janeiro, a Justiça mantém a prisão preventiva do padrasto flagrado agredindo o enteado. Fala, Gabriela Souza. Vai ser realizada nesta segunda-feira a primeira audiência de disputa pela guarda da pequena Maria de apenas 1 ano. A criança é filha de Jéssica Carvalho e Vitor Poçobon, investigado pela agressão ao enteado de 4 anos em fevereiro. A mãe da criança afirma que sofreu violência doméstica por parte do ex-companheiro e que fugiu de casa depois de não aguentar mais as agressões, mas deixou a filha com o pai. Ontem, a Justiça manteve a prisão do acusado. A decisão foi tomada pelo juiz Antônio Luiz Fonseca Lucchesi durante a audiência de custódia. Vitor foi filmado por câmeras de segurança do condomínio onde morava, localizado em Niterói, na região metropolitana do Rio, dando socos e sufocando a criança. Com a prisão de Vitor, a disputa pela guarda acontece agora entre Jéssica e a avó paterna que morava com Vitor e que atualmente cuida da criança. Mais 3 marcas de petiscos são recolhidas após a morte de pelo menos 50 cães no Brasil. Luciana Viana. O Ministério da Agricultura determina o recolhimento de alguns lotes de produtos para alimentação animal em todo o Brasil. Ao menos 11 petiscos de diferentes sabores e marcas já estão sendo retirados do mercado por suspeita de contaminação por etileno glicol. Os produtos Bashar Snack Day e Bashar Dental Care já estão sendo recolhidos. A FVO Alimentos afirma que vai fazer a retirada dos produtos do Dogs e Patê Bongui e ainda Bonguitos Bifinho em todo o território nacional. Já a Petitos afirma não ter participação nos lotes citados pelo Ministério da Agricultura, mas está providenciando a retirada do mercado. A Pepe Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais e a Upper Dog Comercial Limitada ainda não se pronunciaram sobre o caso. Até o momento, mais de 100 cães já foram contaminados em todo o Brasil e ao menos 65 mortes registradas. E é curioso, né, porque grave, mas curioso, porque eu estava prestando atenção em todas essas marcas que estão sendo recolhidas e retiradas, né, dos supermercados, dos pet shops todos e tal. Em geral é aquele bifinho, o bifinho de carne, né, aquele que é mais macio e tal. Os cães adoram, aquilo tem um cheiro forte e tal. Eu, por exemplo, tenho, não é uma dessas marcas aqui envolvidas, mas como já são muitas as marcas, agora mais 3 mencionar, eu parei de dar. Eu já não arrisco mais até que haja uma investigação do que está acontecendo. Porque quando era uma marca específica, e a gente até conversou com a Manu Carsten, nossa colunista aqui, e ela chegou a falar na programação exclusivamente para São Paulo sobre... Deve ter havido algum erro para aparecerem componentes que não deveriam estar lá. Quando você começa a ver outras marcas surgindo exatamente com o mesmo problema, aí a situação começa a ficar preocupante mesmo, né? Então é isso. O que eu vi em comum entre todas elas é aquele bifinho. Para quem tem cachorro sabe exatamente então, qual é, né? Eu tenho cachorro faz muitos anos. É o petisco molhado? Não é um molhado, né? Eu acho que ele é mais molhadinho do que aquele bolachinha, né? Ele não é a aquele... bolachinha. Não é a bolachinha. Aquela que é crocante, né? Aquela que é crocante. Não é essa. Você come de vez em quando. Ele é mais molhadinho mesmo, ele é mais... É um bifinho, Parece que é uma carne muito, muito desidratada. Isso. Mas que, na verdade, não é isso, né? É uma mistura de um monte de coisa, mas que dá a impressão de ser uma carne desidratada. Tem, assim, a exceção é na primeira marca, que aí sim ficou comprovado que, né, Sheila, algo de errado estava acontecendo no momento em que aquilo era fabricado, que tinha também aquele que é para limpeza dos dentes, né? Mas em geral é isso. Naquele lá era da limpeza dos dentes, que é como se fosse uma estrela, o formato de uma estrela, se você olhar de lado assim, mas bem comprido, porque aí o cachorrinho vai mordendo aquilo, vai mastigando, e ele vai entrando no meio ali entre a gengiva e os dentinhos, e aquilo vai tirando o tártaro, né? Então aquele é para limpeza dos dentes, mas em geral é isso mesmo, é o bifinho que tenha o aspecto de uma carne muito desidratada, mas na verdade é a soma de um monte de componentes diferentes. Quem tem cachorro sabe do que a gente está falando, né? Sim, sabe. Bom, Frente. O Ministério da Saúde deve autorizar nos próximos dias a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos.
Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou o uso do imunizante nessa faixa etária. Natália Pazzi. O Ministério da Saúde vai disponibilizar a vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, após a aprovação da recomendação do imunizante pela área técnica da pasta. A informação foi divulgada neste domingo através de nota. O uso da vacina foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na última sexta-feira. Entretanto, a Anvisa destacou que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação e o estabelecimento do calendário vacinal para esta faixa etária. A agência também pontuou que as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz também para as crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. Será realizado hoje no Rio de Janeiro o velório do ex-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, Luiz Gil Ciufo Pereira. Destaque é de Luana Bernardes. Vai ser velado nesta segunda-feira o corpo do ex-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, Luiz Gil Ciufo Pereira. Ele morreu no sábado aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada. Natural de Ilhéus, na Bahia, Ciufo chegou ao Rio de Janeiro em 1957, quando iniciou a trajetória profissional na revenda de combustíveis. Idealizador da revista Combustíveis e Conveniência, Luiz Gil também foi responsável pelas negociações que deram origem à proibição ao serviço de self-service no setor, à limitação dos postos escola e à autorização pela Agência Nacional de Petróleo dos postos bandeira branca. Além de ter atuado no Conselho de Representantes do Conselho Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Ciufo também presidiu o primeiro encontro da Comissão Latino-Americana da Revenda de Derivados de Petróleo e foi presidente da FECombustíveis. A polícia de Minas Gerais abre inquérito para apurar o caso da faxineira agredida enquanto lavava a calçada em Belo Horizonte. Não sei se a gente tem as imagens para mostrar. A gente tem as imagens, né, desse covardão. Esse covardão que faz isso. Queria ver se fosse um bombadão ali, né? Tem a senhora ali lavando a calçada com a mangueira. Ele, um covardão, pega essa mangueira e parte para cima da mulher. Parte para cima, fica nervoso, joga água no rosto dela, a agride, depois larga, ela cai no chão, ele a derruba, ela cai, depois ele larga a mangueira e sai correndo. Ela tá lavando ali a calçada. É um covarde. É isso, a Bruna Vale tem mais informação pra gente. Vamos ouvir primeiro a Bruna, daí a gente repete aqui um pouco das imagens e fala mais sobre isso. A faxineira vítima de agressão em frente a um prédio de luxo na região centro-sul de Belo Horizonte volta à delegacia na manhã dessa segunda-feira. De acordo com a Polícia Civil, a mulher já foi submetida ao exame de corpo de delito e o inquérito será aberto para apurar o caso. Lenirge Alves de Lima estava lavando a calçada na última sexta-feira quando um homem que corria com um cachorro tomou a mangueira da mão dela e começou a agredi-la. Ele ficou irritado porque ela estava gastando água, é isso? É. Não vou nem entrar nesse mérito. As pessoas de fato não deveriam lavar a calçada com mangueira, mas daí a você agredir uma mulher inocente, uma mulher indefesa. De repente é água de reuso, a gente não sabe. Tem muitos condomínios que tem isso, né? Exato. Você pode até trocar uma ideia ali, conversar, vá lá. Eu já acho também invasivo. É. Mas não vem ao caso que ela estava fazendo, nada justifica uma agressão dessas de um cara desses que são os típicos bombadões de academia, né? Ele correndo lá com o seu cachorro, um animal irracional, e ao lado um cão. Uhum. Parte para uma agressão covarde e, como sempre, com mulheres, né? Como esses caras são corajosos quando encontram uma mulher fazendo alguma coisa que eles não gostam. É impressionante como eles viram justiceiros, parece que os músculos se contraem, alguma coisa diz. Vai lá e dá porrada nessa mulher. Vai lá e agride essa mulher. Quem é ela para estar fazendo o que está fazendo? Que coisa impressionante. Bom, aguardemos aí o inquérito, Eu não tinha visto essas imagens aí na sequência, né, em que ela para ali na porta do condomínio, dá para perceber que ela tá chorando. E aí tem uma outra moça que estava caminhando ali pela calçada, que vem conversar com ela, perguntar se tá tudo bem. Dá para perceber que ela tá abalada, né? Claro. Profundamente abalada com o que aconteceu. Que situação, gente. Não tinha visto ainda essas imagens da sequência. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, sobre tantos outros que a gente já abordou
por aqui, né, ao fim da propaganda política obrigatória. Eu estou ouvindo aqui o finalzinho para a gente fazer a junção de toda a rede Band News FM, depois do fim do falatório aqui dos candidatos. Acabou! Menos um! Faltam quantos, hein? Faltam uma semana, depois são 14 mais dias a 5 partir dias. de hoje, né? Mas não 14. Não de propaganda. São 14 dias contando hoje. Isso. Até a eleição. Mas a propaganda acabar na quinta, então hoje não tem mais. Hoje... Terça, quarta, quinta, só tem sexta, meio-dia, hein, sábado, gente? domingo, Entre segunda, meio-dia terça, e quarta, meio-dia e quinta. 25, mesmo esquema, a gente vai estar... Mais A gente não. Oi, Neg, Débora e Fábio estarão aqui trabalhando enquanto os candidatos passam a propaganda, ficam se vendendo, né, pro pessoal pelas ondas do rádio. Mais 10. Aí a gente falava aqui no nosso horário, como tá bonito, eu tô vendo que o sol tá brilhando aqui do lado de fora do Grupo Bandeirantes, assim que a gente gosta. A gente falava sobre a não utilidade da propaganda eleitoral gratuita na escolha do candidato. Obviamente, alguns candidatos só têm isso, coitados, tem 3 segundos, dá pra dizer o nome, dá pra dizer pela alguma coisa, aí inclui o que você quiser, pela família, pela Polícia Militar do Estado de não sei o que lá, pela educação, pela saúde e o número. E olha lá, às vezes até quase corta no finalzinho. Mas, em geral, as propagandas nas eleições majoritárias, é uma publicidade repetitiva ainda por cima, né? Fico brincando bingo da propaganda política. Já apareceu o chachado? Já apareceu uma velhinha dançando? Já apareceu uma criança sendo beijada? Já apareceu o pastel sendo comido? Já apareceu o candidato andando com a manga da camisa arregaçada e dando um tchau pra ninguém? Já apareceu ele em cima de um carro? Clássicos de eleição, né? De uma caminhonete, caminhando dirigindo por uma rua na periferia. Essas coisas que o candidato só faz de 4 em 4 anos. Escolher candidato a gente tem que escolher na base da notícia, na base do debate, na base da sabatina, na base da entrevista, na base de você consultar os sites especializados como Transparência Brasil, por exemplo. Não é só ele, não. Tem muitos outros para ver o que esse cara fez nos 4 anos ou o que ele pretende fazer nos próximos 4, no caso dos senadores, 8 anos. Enfim, há mecanismos muito mais eficientes e baratos da gente escolher o nosso candidato do que essa bobagem que fica passando aí até 7h25. Felizmente, temos nós como alternativas, estamos aqui nós como alternativa durante a propaganda política na internet. Mais uma vez, bom dia para as minhas queridas companheiras. Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Tô de volta, gente. Vamos que vamos, hein? Aí. Como é que foram esses 2 dias sabáticos aí? Não, foram de trabalho, gente. Eu tava num evento externo, foram de muito trabalho. Eu aprendi bastante, sabia? Porque foi Tinha gente bacana lá, né? Até o nosso Fernando Schiller tava participando. Fernando Schiller tava por lá participando. E teve muita gente bacana. E aí, no segundo dia, a Luísa Helena Trajano, que fala, viu? Ela trouxe uma fala muito inspiradora. A gente pode bater esse papo aqui ao longo da programação, Com mas certeza. Antes... não sei se a gente dá bom dia pra Sheila, porque tem gente pendurada na linha. Pra Sheila não precisa. Questão, tem não. gente pendurada na linha. Pra falar. Sheila, bom dia. Bom dia. Então vambora. Então vamos lá. Elizabeth II. A despedida da rainha do Reino Unido. E a ligação internacional. E a ligação internacional. Com a presença de líderes mundiais, a rainha Elizabeth II será sepultada hoje no Reino Unido. Por isso, a gente tem a participação de Felipe Killing neste horário. É a primeira participação de muitas ao longo da nossa programação. Killing tá na estica, gente. Ele tá de terno e gravata hoje. Bom dia, Killing. Bom dia a todos aí. Eu tô de terno e gravata não pro funeral, mas para participar aqui do programa com vocês, porque essa é a ocasião especial. Sério? Ô, Killing, eu tô vendo na tela aqui um evento histórico, né? É uma das grandes belezas de Londres. E atrás, a Tower Bridge. Verdade. Exato, a Tower Bridge aqui é um dos lugares mais lindos da cidade. E é de fato um momento histórico, né? Começou agora há pouco o funeral, né? Às 11 da manhã do horário daqui, portanto 7 da manhã do horário de Brasília. E aí teve uma procissão que levou o caixão de Elizabeth II do Palácio de Westminster até
a abadia é um trajeto curto e atrás dessa procissão os familiares mais próximos da monarca, né, os 4 filhos, entre eles o rei Charles III e o William e Harry. A gente sabe de todo o esquema de segurança aqui em Londres, né, que é tratado como o maior esquema de segurança da história do Reino Unido, mais de 10 mil homens envolvidos aí na segurança, porque são vários líderes mundiais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está aqui, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que ontem, inclusive, foi ver de perto o caixão de Elizabeth II, depois ele participou de uma recepção feita pelo rei Charles III, e hoje são os últimos atos do adeus de Elizabeth II, porque depois dessa missa que acontece na abadia de Westminster, uma carruagem levará o caixão até Wellington Arch, que era o antigo portão do Palácio de Buckingham, e aí lá um carro fúnebre pegará o caixão e levará até Windsor, que é um local que a Carla conhece muito bem, lá que a gente se encontrou, inclusive, pela primeira vez, né, um momento muito especial. E o castelo de Windsor tem um simbolismo muito grande para a monarquia, mas também para a rainha. Foi lá que ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial, foi lá que aconteceu o funeral do marido, o príncipe Philip, é lá também que está enterrado o pai dela, o rei George VI. Lá foi o local onde Harry e Meghan se casaram. É uma capela lindíssima que tem acesso ao público em alguns momentos do ano, né? Você paga o ingresso e é uma capela gótica lindíssima. Lá acontecerá mais uma missa hoje, final de tarde, e aí depois um evento fechado, somente familiares, para enterrar a rainha por volta das 7h30 da noite, horário aqui do Reino Unido. Eu acho que durante esses dias todos nós aprendemos mais não só sobre a vida da Rainha Elizabeth, mas também sobre história, as tradições do Reino Unido. E eu acho que 3 coisas mostraram muito que é a monarquia, né? Uma delas, a presença popular. Milhares de pessoas fazendo fila, gente acampando para ver de perto alguns cortejos. A gente viu também muitos desfiles militares. A monarquia britânica tem isso de servir o exército, a marinha, a aeronáutica. A própria rainha serviu durante a Segunda Guerra Mundial. E também a religião. São várias missas que aconteceram ao longo desses últimos dias. Hoje teremos mais 2. Então eu acho que ao longo desses dias todos nós aprendemos um pouquinho mais sobre a história do Reino Unido e também um pouco mais sobre a vida de Elizabeth II. Sem sombra de dúvida. Deixa eu só relembrar aqui, o Killing estava falando do momento em que a gente se conheceu e foi interessante, foi em 2018. Eu fui fazer um curso de inglês em Londres. E aí, bem na época do casamento de Harry e Meghan, né? Então eu fui para Windsor, eu estava com a minha professora lá, e aí eu fui, na verdade, preparar o terreno, porque no dia do casamento em si, eu queria estar lá, e eu entrei de manhã aqui ao vivo com o Boechat e contei para ele tudo o que estava acontecendo. A gente não combinou, né, Killing? Acabou se encontrando em Windsor, lá nos gramados, na frente do castelo. Foi muito legal, foi de fato inesquecível, assim, foi muito marcante para mim também. Por tudo aquilo, né? Eu tava num momento diferente. Não, gente. E o Killing, essa pessoa que você vê pela TV, pelo rádio, pelo YouTube, é a mesma pessoa. O Killing é um menino incrível. Que pessoa. Foi ótimo, isso foi fantástico. E aí, Killing, teve o casamento, porque no casamento... Para, Sheila. No casamento em si, no dia da cobertura, a gente não conseguiu se encontrar, né, Killing? Porque aquilo tava... Gente, Windsor tava bombando. Era um negócio, assim... inacreditável. Eu sabia que seria um evento grande, mas não daquele tamanho, não daquele porte. E eu consegui meio que me infiltrar no meio das pessoas para ficar pertinho, bem na entrada ali do castelo. Até fiz a transmissão lá ao vivo, né, de Windsor naquele dia, porque eu levei um chapéu, graças à minha professora de inglês, a Mary, beijo Mary. A gente comprou aquele chapéuzinho, tipo uma tiara com uma pena enorme, assim, não sei o quê. E eu disse que eu era uma das fãs da família real. Porque tem isso, né? Tem fãs. O pessoal chegou lá, tipo, 2, 3 dias antes, acampou ali na frente do castelo. Eu me infiltrei, coloquei o chapeuzinho e falei que eu era uma daquelas pessoas. Então, é um grupo, dá até pra chamar de meio malucos, né, Killing? Porque eles saem, assim, enfrentando as circunstâncias mais difíceis, né? Enfim, é uma coisa bem extravagante, mas eles fazem aquilo por amor à família real. É interessante de... Ah lá, o Thiago Rossi até resgatou algumas imagens daquele dia. O Thiago é demais. E, olha, acho que foi bem na hora... Bem comprido? Não, ainda tá comprido. Não. Mesma carinha. Não, tô mais jovem aí, bem mais jovem. Não tá com a mesma carinha. Mesma roupa. Você não envelhece. Vamos ver se ele aparece, se o Felipe Killing aparece. Não foi nesse momento. Mas é esse dia mesmo. E é isso, né, Killing? Isso me marcou bastante, assim, dessas pessoas. Saber que a família real
tem um grupo de seguidores que são muito fiéis e acompanham, imagino, nesse momento, né, de uma coisa tão marcante para a história do planeta, para essas pessoas e que não representa, né? Exato, são os monarquistas, né? A gente tem acompanhado essa devoção popular, as pessoas na fila por 14, 16, 18 horas e muita gente acampando, inclusive, né, de ontem para hoje, para pegar uma boa posição para ver a procissão que sairá da Abadia de Westminster até o Castelo de Windsor, então naquela avenida The Mall, pessoas acampando, e a expectativa é que em Windsor 150 mil pessoas estejam lá no Long Walk, que é aquele caminho realmente muito longo, né, que dá a entrada ao Castelo de Windsor. Há também telões espalhados em alguns pontos aqui do Reino Unido, né, inclusive no Hyde Park, são 8 telões. Hoje é feriado nacional por aqui, então boa parte do comércio está fechada, mas alguns pubs estão abertos com transmissão pela TV para a população, né, poder dar o último adeus. Por aqui estão falando que vai ser o evento de maior audiência já transmitido pela TV britânica. Olha que a TV britânica já transmitiu o funeral da Lady Di, casamentos reais, grandes eventos, né, como a final da Copa do Mundo, 66, mas tem um apelo muito grande à rainha, porque até mesmo aqueles que não gostam muito da monarquia têm respeito por tudo que ela fez, pelos 70 anos de reinado à frente da coroa britânica, pela mensagem que ela sempre fez questão de passar, de estar perto do público. Então tem, de fato, né, esse respeito. Mesmo quem não gosta da monarquia, admira e reconhece, e sabe também que a rainha era uma avó, então netos perderam uma avó, ela era mãe, então tem um filho de luto por conta da mãe, mas não tem faltado carinho por parte da população britânica. Bom, e quanto custa tudo isso, né? Todo esse cerimonial, todo esse aparato, toda essa mobilização, isso ainda não foi calculado, mas temos são raros, né, os funerais de chefe de Estado na Grã-Bretanha, não são todos os membros da família real que têm direito a um, e os primeiros ministros, só aqueles muito especiais mesmo, aqueles que recebem autorização da monarquia para isso. Por exemplo, o único caso do século foi o de Winston Churchill, em 1965, 15 milhões de reais, em valores da época. Da princesa Diana, 30 milhões de reais. Da rainha mãe, em 2002, 32 milhões. A expectativa é que esse funeral, obviamente, ultrapasse facilmente, talvez, todos esses valores somados. Tanto é que há um estudo do Observatório Francês de Conjuntura Econômica, o OFCE, que calcula que o funeral de Elizabeth II poderá provocar uma perda de cerca de 0,8% no PIB britânico neste trimestre. Não é pouca coisa, até para um país que já está em crise. Fora os gastos para trocar as notas, né, colocar o rosto do Charles. As notas agora vão ser de polímero, né, de plástico, que não rasgam. Isso vai custar algo em torno de 3,5 bilhões de libras, é um valor maiúsculo. Trocar todas as fotos, enfim, custa muita grana a troca de um monarca. Deu por enquanto? Deu isso aqui, ó, só para o Kilin estava falando sobre as transmissões, a gente está com Let us pray for His Majesty the King, a cerimônia que está acontecendo na Abadia de Westminster. Só para ilustrar. Há pouco a gente estava com um canto bonito, né, e tal, e vinha daqui também. Então a gente vai, ao longo da programação, trazer alguns trechos dessa cerimônia. Kilin, até mais tarde. Até mais tarde. Beijo, Super beijo, nossa Meghan Markle. Beijo, Kilin. Bom trabalho, Kilin. Até mais. Tinha ouvinte perguntando se a música era o tema da Liga dos Campeões. Não, gente, é da cerimônia oficial. Então, daqui a pouco a gente volta com mais, então, direto do Reino Unido. Lula cresce 3 pontos e Bolsonaro se mantém estável em mais uma pesquisa BTG-FSB sobre a disputa à presidência da República divulgada agora pela manhã. No primeiro turno, o petista surge com 44% das intenções de voto contra 35% do presidente do PL, uma vantagem de 9 pontos. Na semana passada, essa vantagem era de 6 pontos. Lula aparecia com 41% e Bolsonaro com os mesmos 35%.
Margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, variou de 9% para 7%, está tecnicamente empatado com Simone Tebet, do MDB, que oscilou de 7% para 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Não pontuaram Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, Felipe Dávila, do Novo, Emael, da Democracia Cristã e Vera Lúcia, do PSTU. Brancos e nulos totalizam 4% e 3% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 52 a 39. Lula também bateria Ciro Gomes por 48 a 35 e Simone Tebet por 50 a 33. Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro por 49 a 41. E Simone Tebet superaria o presidente por 48 a 41. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro. Ouviu 2 mil eleitores, nível de confiança 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número 07560/2022. Na campanha ao Palácio do Planalto, Lula encerrou no fim de semana a passagem por estados do sul do Brasil. Em comício em Florianópolis, o petista afirmou que, se eleito, vai dar um jeito no Centrão e mexer no orçamento secreto também. Vamos acompanhar a fala do ex-presidente. Se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no Centrão. A gente vai ter que mexer no orçamento secreto. A gente vai ter que cumprir o salário da enfermagem nesse país. A gente vai ter que melhorar o piso dos professores. Porque se a gente quiser melhorar a educação, saúde, a gente tem que contratar mais gente. Isso enfim, é papo de palanque, né? Uhum. Ninguém espera que Lula dê os detalhes ali no discurso de como é que ele vai fazer isso. Mas nas entrevistas, nas sabatinas, aí sim. No plano de governo, e por enquanto a gente não sabe como é que o Lula vai dar um jeito no Centrão. O que significa isso? Ele também governou com o Centrão. Uhum. Ele também foi aliado do PMDB, de vários partidos, PP. Todos esses partidos enrolados no Petrolão, no Mensalão, boa parte deles hoje com o Bolsonaro, né? Eram todos aliados de Lula. Então o que significa exatamente isso, dar um jeito no Centrão? E mais, acabar com o orçamento secreto. Foi na entrevista à Globo que a Renata Vasconcelos perguntou como? Ele falou, na base do diálogo. Complicado, hein? Na base do chaveco? Só isso? O presidente vai conseguir acabar com o orçamento secreto, porque um presidente não pode acabar com isso por decreto. Ele precisa do próprio Congresso. E como é que se forma uma maioria no Congresso? Infelizmente, hoje no Brasil, nesse presidencialismo de coalizão, negociando com os partidos daquele bloco chamado Centrão. Então é um beco sem saída. É difícil explicar como é que Lula vai promover essas mudanças todas, né? Caso chegue à presidência a partir de 2023. Enquanto Lula discursava em Florianópolis, Jair Bolsonaro viajava por Londres. Ele foi a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth. E de uma janela, discursou em tom eleitoral para apoiadores. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Que papo furado. Aí ele disse baseado no Datapovo, né? O que significa exatamente isso? Baseado nesse volume de apoiadores por onde quer que ele passe. É claro, claro, ele é candidato, claro que haverá sempre muitos apoiadores. Aliás, o Bolsonaro é um político que tem a capacidade de engajar eleitores, de fazer com que eles eleitores vão às ruas, vão aos salões de aeroportos para recebê-lo, mas isso não significa, de forma alguma, necessariamente, que ele seja o líder nas intenções de voto. Até porque o Datapovo que ele vê é o dele. Uhum. Ele não tá num palco do Lula. Ele não tá num evento do Ciro Gomes para saber como é que é o Datapovo dos outros. Né? Na minha bolha, quando eu vou lá no Twitter, por exemplo, parece que todo mundo me ama. Né? Porque eu vou silenciando aqueles penteiros. Bolhas são assim, bolhas, né? são bolhas. Então o meu Datapovo me sugere que eu poderia eventualmente conseguir uma boa votação para presidente. Isso é uma bobagem. Uhum.
Isso é bobagem. E podem ser bolhas grandes, hein? Não é? Não estamos falando de bolhas... No caso de Bolsonaro, é uma Sim, bolha bastante enorme. expressiva. Enorme. Exato. É um político populista e popular. Uhum. Tem apoio de 30 e tantos % dos eleitores. Isso equivale a algo em torno de 60, 50 milhões de brasileiros. É muita gente. Mas a questão não é nem essa. A questão é que não era o momento de falar. Não era ambiente para isso, né? Um país em luto, né? Não era o momento de fazer propaganda política. Funeral. Isso é um crime eleitoral, tá? Você usar recursos do Estado para fazer uma viagem com fins eleitoreiros, e essa viagem teve fins eleitoreiros, até porque Bolsonaro, num dos deslocamentos, parou num posto de gasolina para fazer vídeo para a internet, mostrando ali a comparação do preço do litro de gasolina em Londres com o preço aqui no Brasil, porque lá a gasolina custa o equivalente a R$9, então veja como a nossa gasolina tá barata, o que é uma bobagem, porque ele não leva em conta o poder de compra do britânico na comparação com o poder de compra do brasileiro. Né? O salário mínimo em Londres é de 1.500 libras, que equivale a algo em torno de 12 mil reais. Então é um salário mais de 10 vezes maior que o brasileiro. Não dá para comparar preço de gasolina lá e aqui em real. Né? A comparação não vale. E é extremamente deselegante que se faça isso durante o funeral da rainha. Tanto é que, Sheila, a gente está vendo uma das maiores reuniões de chefes de Estado da história do último século, mas não haverá nenhum encontro bilateral entre nenhum deles. Ninguém ali vai fazer política. Ninguém. Mas o presidente vai lá na janela, faz discurso, fala em aborto, fala em gênero, fala do Lula, e os caras lá embaixo apoiando, fazendo barulho, quase entrando em confronto com outro grupo que fazia um protesto silencioso, um grupo de ingleses que não vão muito com a cara do presidente, fazendo um protesto silencioso, respeitando aquele momento em que até os aeroportos foram fechados para garantir o silêncio da cidade. Aí a gente via brasileiro, morador de Londres, levantando o dedo do meio e mandando a britânica ir morar na Venezuela. Tudo ridículo, tudo triste. Nos coloca mais pra baixo ainda como povo, sabe? Eu não me envergonho porque não sou eu que tô fazendo isso lá. Mas é triste que os nossos conterrâneos se comportem dessa maneira, a começar pelo próprio presidente. Deixa eu seguir aqui com a agenda dos outros candidatos, né? Simone Tebet, do MDB, cumpriu a agenda em São Paulo, visitou ontem o Centro de Tradições Nordestinas na zona norte da cidade, também na capital paulista. Ciro Gomes, do PDT, teve um encontro com empresas do setor de tecnologia da informação, destacou a importância do primeiro emprego para jovens e falou sobre o mercado de trabalho. E Soraya Tronic, do União Brasil, esteve em Natal, no Rio Grande do Norte. A candidata voltou a falar sobre a reforma tributária e a ideia de um imposto único. E olha, desculpa, Carla. Vai lá. Não. Vai lá. Desculpa. Não, era só para lembrar, você já sabe, em caso de segundo turno, o debate presidencial na tela da Band está marcado. Já vai ser no dia 9 de outubro, um domingo, com transmissão simultânea, cobertura completa aqui da Band News FM. E um dia depois, na segunda-feira, dia 10, é a vez do confronto entre os candidatos mais votados aos governos estaduais, claro, onde houver um segundo turno. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Ô, Megali. Pois não. Bom dia. Bom dia, meus amigos da Band News FM. Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, Milton. Bom dia, Sheila Magalhães, Milton, nossa primeira-ministra da Band News FM no Morumbi. Ô, Megali, então São Paulo ganhou ontem, fica as carças na mão, hein? São Paulo é um time intermediário. Não cai, mas também não sobe. Mas não cai. E agora, o Corinthians perdeu, o Santos perdeu, que o Palmeiras está em grande fase e pode ser o campeão, porque os outros concorrentes estão um pouco longe. No mais, bem, gente, no mais é o seguinte, Corinthians, com a sua campanha que também é igual do São Paulo, nem sobe nem desce, como é que pode, hein? São Paulo e Corinthians viraram times intermediários. Nem sobem nem descem. E o Corinthians perdeu do América Mineiro por 1-0. Ei, Corinthians, hein? E o São Paulo ganhou.
Mas ganhou, sabe, meia boca, aquele negócio todo. E o meu Santos contra o Palmeiras? É claro que o Santos ia perder. E eu tô com medo do meu Santos cair para a segunda divisão. Mas a coisa tá muito feia. E ganhou o Palmeiras ontem por 1-0 e nada mais natural. Agora, e o Fla-Flu, hein? Flamengo ontem perdeu do Flu. Porque desde os tempos de Castilho, Germarim, Pinheiro, Clóvis e Altair, Edmilson e Paulinho Ladrão, e um grande ataque, né? Nós tínhamos o Jaburu de centroavante, Tele Santana, Maurinho na ponta direita, Valdo e Escurinho na ponta esquerda. Esse time aí provocou medo no time do Flamengo. E o Flamengo ontem, sabe, foi subjugado, diríamos, pelo time do Fluminense. No mais, grande abraço para vocês, grande semana e até amanhã.